Nós já sabemos que contrato é um termo amplo, que se refere primeiramente ao acordo de vontades. Um instrumento de contrato é aquilo que vai materializar o contrato em si, aquilo que vai tornar o contrato material. Eu tenho que ter então algumas regras para poder formalizar esses contratos, para que haja devida formalização. Afinal de contas, a atividade administrativa, quando se fala em administração pública, melhor dizendo, eu tenho que sempre prestar contas, eu tenho que cumprir regras previamente estabelecidas, muitas vezes estabelecidas em lei. Para isso, eu devo formalizar todos os contratos para que eu tenha certeza que estarei cumprindo todas essas regras e, mais ainda, atendendo ao interesse público. Primeiramente, com relação à formalização, a regra é que todo contrato administrativo seja escrito. Todo contrato administrativo, todo instrumento contratual deve ser escrito, para que haja certeza de que cumpre com a sua finalidade, cumpre todos os requisitos legais. Esse contrato administrativo vai ser aprovado, vai ser analisado sempre e aprovado por uma assessoria jurídica, assessoria da própria administração. Então vai ser estabelecida essa assessoria para fazer análise de todas as cláusulas contratuais. E quais são as formas que esse contrato pode assumir, então, no momento da sua formalização? Eu tenho várias formas. A primeira forma é o chamado instrumento ou termo de contrato. Quando a lei fala instrumento ou termo de contrato, apesar de se referir a um termo genérico que poderia ser dito em relação a qualquer das outras formas, quando a lei fala instrumento ou termo de contrato, ela está falando naquela forma mais completa, mais complexa, mais cheia de detalhes. Então, toda vez que referir a instrumento de contrato, é aquilo que é mais completo. Quando é que eu serei obrigado a utilizar um instrumento ou um termo de contrato? Vai depender do tipo de licitação. A lei diz que será obrigatório um instrumento ou termo de contrato quando ocorrer licitação por concorrência ou tomada de preço. Ainda deverá ser obrigatório quando houver dispensa e inexigibilidade, desde que essa dispensa e inexigibilidade tenha os valores referentes à tomada de preço e à concorrência. Assim, diante dessas três situações, eu obrigatoriamente terei que utilizar um instrumento ou termo de contrato. Quais são os outros instrumentos contratuais, as outras formas de formalizar um contrato? Primeiramente, a carta-contrato, a nota de empenho, autorização de compra, ordem de execução de serviço. São formas mais simples, que vêm atender contratos mais simples, de menor relevância. Assim, todos os outros contratos, ou seja, as outras formas de licitação, serão contempladas e poderão ser formalizadas por essas outras 4 formas aqui de contrato, de se formalizar o contrato administrativo. Isso não quer dizer que eu não possa utilizar o instrumento de contrato para as outras formas de licitação. Claro que posso, porém obrigatoriamente somente nessas 3 situações. Além ainda traz uma excepcionalidade. Quando um contrato, podendo ser de qualquer valor, qualquer valor, for referente à entrega imediata e integral de bens, sem obrigações futuras, eu poderei também utilizar qualquer outro tipo de contrato, de termo contratual. Mesmo que essa obrigação futura, ou seja, não pode haver obrigação futura nenhuma, nem aquela obrigação relacionada à assistência técnica. Havendo então e sendo nos valores determinados pela lei, eu necessariamente terei que utilizar esse instrumento de contrato. Esses citados aqui se referem a contratos escritos, aqueles que são formalizados por escrito, que é uma das primeiras regras de formalização. Porém, existe ainda uma outra exceção, o contrato dito verbal. É possível se firmar um contrato verbal? É. E a lei diz assim, de regra, é nulo todo contrato verbal, salvo quando de pequeno valor, ou seja, até R$4.000, de pronto pagamento e no regime de adiantamento. Cumulando essas características, o contrato pode ser, então, verbal, exceção à regra do contrato escrito, da formalização pelo contrato escrito. Qual deve ser o conteúdo do contrato, então?
A partir de agora, quando falar em contrato, eu vou me preocupar sempre com a forma mais completa, ou seja, um instrumento de contrato. O que deve conter esse contrato para que ele seja válido, afinal de contas? Ele, primeiramente, deve ter o nome das partes, parece óbvio, né? Então, tem que ter o nome de todas as partes envolvidas, todos os interessados. A finalidade para o qual ele deve ser firmado, o ato de autorização. No contrato deve citar o ato de autorização daquele contrato, especificamente. O número do processo. E esse processo pode ser um processo de licitação, um processo de dispensa ou então um processo de inexigibilidade. O que importa é passar por um processo licitatório, que não a licitação propriamente dita, não é necessário que seja. Mas havendo um processo de autorização, esse processo, o número desse processo deve constar também dentro desse contrato. A sujeição às normas legais. E aqui é muito importante entender o que seja a sujeição às normas legais. Do meu ponto de vista, é inócua essa previsão, haja vista que vivemos sob o princípio da legalidade, e é inexcusável ao particular alegar que não conhece a lei. Assim, havendo previsão legal, é claro, é óbvio que o contrato obedecerá a essas previsões, mesmo que não esteja previsto nele. Afinal, havendo uma previsão legal, mesmo que essa obrigação prevista não esteja prevista no contrato, escrita especificamente no contrato, ela deve ser obedecida, ela deve ser cumprida. Mas mesmo assim, a lei determina, para que haja uma garantia maior, que quais são as normas e que essas normas estão sujeitas à legalidade, a todas as normas legais previstas para aquele contrato, para aquele objeto de contrato especificamente. Ainda as cláusulas contratuais previstas no artigo 55. Toda aquela relação de cláusulas obrigatórias devem constar no instrumento de contrato. Assim eu fecho o conteúdo do meu contrato. Entendi o que deve ter no contrato e a sua forma, ou seja, de regra escrita e quais são os seus instrumentos. Eu preciso entender agora e abrir um parêntese para o contrato de direito privado. Na norma está muito mal posicionada, geograficamente muito mal posicionada na norma, porque aqui se refere ao conteúdo do contrato administrativo. E aqui está falando não só do conteúdo do contrato de direito privado, e sim do ordenamento jurídico que rege esse contrato de direito privado, dito privado. Quando eu falo em direito privado, eu estou falando em normas de direito privado. Porém, é a administração, enquanto administração, na qualidade de administração, pessoa jurídica que deve resguardar o interesse de todos, que está sendo um dos polos firmando esse contrato. Assim eu vou aplicar todas as regras de direito privado e vou derrogar todas as regras de direito público? É claro que não. Haverá uma mescla para que continue ali sendo garantido o interesse público, mesmo no contrato de direito privado. E esses contratos, quais são as regras então que serão aplicadas a ele? E aqui ele traz não só o conteúdo, por exemplo, as cláusulas contratuais do artigo 55, mas também as regras que nele se aplicará, as prerrogativas e o equilíbrio econômico-financeiro previsto lá no artigo 58. Assim, todas aquelas prerrogativas previstas para a administração deverão estar presentes no contrato. E também as regras para a recomposição ou a composição do equilíbrio econômico-financeiro dentro desse contrato. Os efeitos da declaração de nulidade. Uma vez declarado nulo o contrato, lá previsto no artigo 59, essas regras serão então aplicadas a esse contrato, mesmo sendo de direito privado. Também as regras de formalização, que nós vimos há pouco. Todas essas regras serão também aplicadas ao contrato de direito privado. Forma escrita, as formas estabelecidas e tudo mais. Por fim, o conteúdo do contrato previsto no artigo 61, que nós vimos há pouco também. Todas essas regras se aplicarão, então, ao contrato de direito privado, firmado pela administração enquanto administração, na qualidade de administração pública, ou seja, pessoa jurídica responsável por resguardar o direito de todos, o interesse de todos, pessoa jurídica de direito público. Entendi aqui o parêntese feito ao contrato de direito privado. Voltamos aqui às regras para a formalização do contrato de direito público.
Como é que fica então o contrato administrativo onde ele deve ser registrado e arquivado, afinal de contas? O registro e arquivamento devem seguir regras específicas para os contratos administrativos. Primeiramente, ele deve ser lavrado na própria repartição. Assim, aquele órgão interessado no contrato administrativo, aquele que firma o contrato, é ele o responsável pela lavratura do contrato. É ele que vai elaborar o contrato, estabelecer as regras, todos os elementos necessários à formalização do contrato, e ele vai arquivar esse contrato num arquivo cronológico para que haja todo o controle e que seja de fácil acesso. Nesse arquivo cronológico estará lá o contrato e todos os elementos referentes àquele contrato, todos os apostilamentos, tudo que foi assinado, os autógrafos, tudo que foi feito relacionado àquele contrato estará compondo um processo arquivado de forma cronológica. E aí eu conseguirei ter esse controle, essa tranquilidade para o controle. Eu tenho exceções a essa regra, onde deve ser sempre na repartição. Eu tenho duas exceções a essa regra. A primeira exceção são aqueles contratos que se referem a direitos reais sobre imóveis. Esses contratos serão lavrados, registrados e arquivados também nos cartórios de notas. E por quê? Porque quando se fala em imóvel, se prevê um contrato cujos efeitos perdurará no tempo por um período muito grande. O imóvel vendido ou adquirido, ele vai permanecer, um terreno, por exemplo, e eu preciso ter uma segurança muito maior de que no futuro eu consiga provar as relações jurídicas que ali se estabeleceram. Por isso eu terei uma garantia muito maior se tiver registrado no cartório de imóveis. Além do que existem todas as regras relacionadas a imóveis, a prefeitura estabelece, muitas regras relacionadas a imóveis, a construções, a aquisições, que deve haver esse controle direto. Assim, todos os contratos relacionados a direitos reais sobre imóveis serão registrados então num cartório de notas. Eu tenho ainda outra exceção, o contrato verbal, é claro. Se o contrato é verbal, ele não foi formalizado em papel, ele foi formalizado, só que só verbalmente. Assim eu não conseguirei arquivar. Nada impede que eu arquive todos os comprovantes e monte um processo relacionado àquele contrato verbal. Por exemplo, a nota de empenho utilizada para o pagamento daquele contrato, dos recursos relacionados àquele contrato, tranquilamente. Quando eu falo ainda nos direitos reais sobre imóveis, eu terei que arquivar no cartório de notas, tanto no cartório de notas quanto na administração, todos os elementos referentes àquele processo. Então fica arquivado na administração e a lei determina que fica arquivada também no cartório de notas tudo o que for relacionado àquele processo. Entendido como é feito o registro e o arquivamento, eu vou entender agora a eficácia. A partir de que momento é eficaz um contrato administrativo? É a partir da sua assinatura? Depende. A lei vai estabelecer como marco de validade, de eficácia, de início da eficácia, melhor dizendo, a sua publicação em imprensa oficial. Então, antes que seja publicada em imprensa oficial o resumo daquele contrato, ele não é eficaz, ele não produz efeito entre as partes. Ora, a falta de publicação anula o contrato? Claro que não. É uma nulidade relativa. Uma vez publicado, supriu-se aquela falha, aquele vício e segue o contrato normalmente. Porém, de regra, ele não produzirá efeito inter partes enquanto não devidamente publicado na imprensa oficial. E aí a lei traz alguns requisitos específicos, algumas regras específicas. Primeiramente, a forma de publicação. Não será o contrato todo. O contrato não será publicado na sua íntegra, é muito papel, é muita coisa. Então a lei fala em forma resumida e estabelece um prazo, que tem que ser um prazo razoável, que permita à administração e ao contratado se prepararem, terem tempo para formalizar todos os atos necessários e a partir daí começar a execução do contrato.
E que prazo é esse? A lei tem um texto um pouquinho confuso. Marçal Justem Filho, ele analisa e ele interpreta da seguinte forma os termos legais. Primeiramente, o envio para publicação. Então, a repartição elaborou o contrato, assinou, não vale ainda, não é eficaz, ou melhor, o contrato é válido, mas não é eficaz, não está produzindo efeito. Ele deve então enviar ao órgão de publicação, a imprensa oficial, o diário oficial. E esse envio deve ser até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, imagine agora que eu, no dia 10 do 11, por exemplo, 10 do mês 11, eu elaboro um contrato qualquer, assino, eu tenho até o 5º dia útil do mês 12 para enviar para a imprensa, para a publicação. Não quer dizer a publicação? Não, porque a lei estabelece um prazo de 20 dias após o 5º dia útil para que seja publicado. Então a administração tem que se preocupar e acionar lá o seu órgão de imprensa oficial, para que em 20 dias após o 5º dia útil, ele seja então publicado. Então, se eu firmei o contrato agora, no dia 10 do mês 11, eu tenho até o dia 5, ou melhor, até o 5º dia útil do mês 12 para enviar. Vamos imaginar que tinha um fim de semana e esse 5º dia útil caiu no dia 27, ou melhor, no dia 7. A partir de então, eu terei mais 20 dias para providenciar a publicação. Então, vou ter que entrar em contato lá com o órgão de publicação, com o órgão de imprensa, para realizar a publicação. A partir daí, o contrato passa a ser, então, eficaz. Essa publicação pode ser feita em prazo menor? Claro que pode. Não tem problema nenhum. Se a administração tem algum interesse, alguma urgência, alguma emergência de começar a execução desse contrato, ou melhor, a eficácia desse contrato em prazo menor, não tem problema nenhum em enviar em prazo menor. O nosso próximo tópico, agora que eu entendi a eficácia, eu passo agora para as vinculações em caso de contratação. E aqui muita atenção. Porque quando eu estou desenvolvendo um contrato administrativo, eu comecei lá atrás, no processo licitatório. Porque o contrato ele é uma das partes da contratação. Começou lá no processo licitatório. Nós sabemos já vários elementos do processo licitatório. Por exemplo, que o processo licitatório vincula o contrato. Se eu tiver um vício na licitação, o meu contrato também será viciado, também será invalidado. As cláusulas que estão lá no edital de convocação deverão constar no contrato administrativo. Assim, existirão, então, melhor dizendo, algumas vinculações. A primeira vinculação é da administração em relação ao primeiro colocado. É a obrigação de adjudicar o contrato ao primeiro colocado. Porém, aqui muita atenção. Realizado um processo licitatório, mesmo que ele se processe, que ele se realize da melhor forma possível, de forma regular, sem nenhum problema, terminado o processo, a administração não tem vinculação para contratar, hein? Não tem vinculação para contratar, ela não é obrigada a contratar. Agora, uma vez contratando, decidindo pela contratação, melhor dizendo, a administração estará obrigada, vinculada a entregar o objeto do contrato ao primeiro colocado. Ela não tem discricionariedade para escolher, ela tem discricionariedade para dizer se contrata ou não contrata. Agora, para dizer quem vai contratar, não. Será sempre o primeiro colocado. E se o primeiro colocado desistir? Ora, haverão duas situações distintas. Ou se convoca os outros colocados na ordem de classificação para que eles cumpram o contrato nas mesmas condições do primeiro colocado, ou então realiza-se uma nova licitação. Vamos lá. Qual é a vinculação do vencedor aqui? Aqui a administração, em caso de contratação, ela é obrigada a adjudicar, a entregar o contrato ao primeiro colocado. E o vencedor, qual é a vinculação dele? Assinar o contrato. Opa, ele é obrigado a assinar o contrato? É obrigado a assinar o contrato. E do contratado, que pode não ser o primeiro colocado, desde que o primeiro colocado desista, pode ser o segundo ou o terceiro colocado, porque a administração, como eu disse, vai convocando na ordem de classificação. Cumprir o contrato conforme as suas cláusulas. E aqui detalhe muito importante, essa vinculação é tanto para o contratado quanto para a administração.
Não é aceitável para a administração não cumprir o contrato. Ora, mas existem cláusulas exorbitantes. Existem cláusulas que permitem a alteração unilateral do contrato, a própria rescisão do contrato, mas não de forma arbitrária. Tudo deve ser justificado em função da ocorrência de vários fatores, como nós veremos. Assim, a obrigação da administração, de regra, é cumprir todas as cláusulas do contrato. Apesar de ser administração, ela não pode se excusar dessa situação. E quais são os prazos envolvidos na assinatura e na contratação? Esses prazos também são estabelecidos pela lei. Primeiramente, eu posso dividir aqui em duas situações: na opção por contratar e na inércia da administração. Qual é o prazo quando a administração decide contratar? O prazo para assinatura estará previsto no edital. O edital vai dizer qual prazo. E esse prazo pode ser prorrogado uma vez durante a sua vigência por igual período. Assim, esse prazo vai ser determinado pelo edital. Ao término desse prazo pode ocorrer duas situações. Primeiro, o contratado, o primeiro colocado, assinar efetivamente o contrato. Assinando o contrato, ele é obrigado a cumprir. Não cumprindo, o que pode acontecer? Ele vai ser considerado inadimplente e sofrer todas as cominações legais em função da sua inadimplência. E se ele não assinar, o que pode acontecer? Se ele não assinar dentro do prazo estabelecido, primeiro, ele decai do direito de contratação. Então, se ele chegar lá um dia depois, eu queria contratar, não, perdeu. Vou chamar o segundo colocado para ver se ele quer ser contratado no seu lugar. Ele vai decair o direito de contratação, o direito de ter objeto adjudicado a ele. E mais, ele vai ser considerado inadimplente. Como assim inadimplente? Se o vínculo se estabelece no momento da assinatura? Negativo. O vínculo se estabeleceu antes, porque a teoria geral dos contratos diz que a proposta obriga o proponente. Assim, mesmo não tendo assinado o contrato, ele é obrigado e ele está vinculado ao que ele propôs. Mas ele vai dizer, eu não sabia das cláusulas do contrato. Mentira. Uma das características do contrato administrativo é que ele seja um contrato de adesão. Ou seja, as cláusulas são pré-estabelecidas. E a imensa maioria das cláusulas são estabelecidas onde? Dessas cláusulas? Lá no instrumento de licitação. Lá no edital de licitação. E diz a lei, determina a lei que todo interessado deverá receber, todo concorrente, melhor dizendo, deverá receber a minuta do contrato. Então, se ele assina, se ele faz a proposta, se ele envia a proposta, ele tem ciência sim do que o espera. Tendo ciência do que espera, não é excusável por parte dele, ele não pode se excusar dessa obrigação, porque a proposta obriga o proponente. Assim, se ele não assinar, ele vai estar enrolado. Tanto vai decair o seu direito de contratar, como ele vai ser considerado inadimplente. Mas por que essa combinação legal? Por dois motivos. Primeiro, porque pode trazer prejuízos à administração. Dois tipos de prejuízo. Um, prazo, pode se perder tempo fazendo um novo processo licitatório. E outro, prejuízo em decorrência, primeiro o prazo, claro, perde-se tempo, e depois prejuízos financeiros. Tudo isso vai envolver aqui a necessidade de se assumir o compromisso anteriormente firmado, apesar de não ter sido assinado o contrato ainda. Então já há combinações legais. A minha segunda situação é a inércia da administração. Então a administração fez o processo licitatório, concluiu-se todo o processo com êxito, tem o primeiro colocado e nada da administração se pronunciar para assinatura. Não se pronuncia. O que fazer o administrado? Vai ficar vinculado àquela proposta a vida inteira? Claro que não. Afinal de contas, a economia é dinâmica, a vida é dinâmica. Passa o tempo, eu não conseguirei manter a proposta dentro dos parâmetros que eu estabeleci há muito tempo. Assim, a lei estabelece um prazo razoável. Que prazo é esse? 60 dias. Então, terminado o processo licitatório, é entregue a proposta, porque é 60 dias a partir do momento da entrega da proposta, decorridos 60 dias. Se a administração não se pronunciar pela assinatura, pela contratação, o contratado estará liberado da sua obrigação de cumprir o que propôs. Porém, ele pode ainda cumprir? Pode. A administração o chama 100 dias depois e diz aí, você ainda quer cumprir? Quero.
Se ele disser não, não haverá nenhuma combinação legal. Essa é a única diferença. Entendemos aqui então com relação às vinculações e os prazos. Algumas observações são importantes em relação a essa situação. Primeiro, a escusa por motivo justo. Eu posso me excusar e me negar a assinar? Posso, se eu tiver um motivo justo. Se haver um motivo justo, então eu posso me negar. Agora, detalhe, quem disse que é justo ou não é a administração. A administração vai dizer, olha, esse motivo é justo, esse motivo não é justo. Não sendo considerado justo, chibata no lombo dele. Ele vai sofrer todas as combinações legais. Detalhe muito importante, não haverá vinculação dos outros candidatos. Eu não disse agora há pouco que se chamará o segundo colocado para cumprir o contrato nas mesmas condições do primeiro? Se ele não aceitar, o terceiro, o quarto e assim por diante, e eles serão obrigados a aceitar aquele contrato e assinar, e haverá alguma combinação legal? Claro que não. Eu disse que a proposta obriga o proponente, e não foi o segundo, nem o terceiro, nem o quarto colocado os proponentes. Foi o primeiro colocado. Então essa vinculação só existe em relação ao primeiro colocado. Essas regras que nós vimos aqui, apesar de se referir mais precisamente aos instrumentos de contrato, ou seja, aquele contrato mais completo, mais formal, vão se aplicar a todas as formas de contrato, inclusive a contratação direta. Quando houver inexigibilidade ou dispensa, havendo contratação direta, haverá, no que couber, toda a aplicação de todas essas regras que nós vimos até agora. Por fim, é importante entender que deverá haver sempre publicidade, tanto que a lei diz o seguinte, qualquer interessado na licitação poderá obter, mediante pagamento de emolumentos, de tudo aquilo que foi gasto, diante desse pagamento, todo o processo, todos os editais e o contrato administrativo, para que haja um acompanhamento por parte de todos. Deve haver publicidade. Vamos agora para as alterações do nosso contrato, já que eu vi como se formaliza o contrato. Como é que eu posso alterar esse contrato? Posso? Claro que posso. E eu já vi que essa alteração pode ser de dois tipos, tanto unilateralmente quanto por acordo ou bilateralmente. As alterações unilaterais, elas podem ser, mais uma vez, se dividir em dois tipos, alterações qualitativas e alterações quantitativas. Alterações qualitativas ocorrerão quando eu tiver a necessidade de mudar projeto ou então especificações. Detalhe importante, essa alteração não pode ser grande ao ponto de mudar completamente o objeto do contrato. Por exemplo, eu contrato uma empresa para construir uma ponte. E nesse meio tempo, em função da minha necessidade, eu altero o projeto de ponte para um edifício. Não pode. Eu posso querer construir uma ponte maior, num local diferente, e aí vai ter que haver análise do caso em concreto, para saber se quebrou a regra ou não. Porque senão eu deveria ter colocado lá no edital, porque eu posso ter um construtor que construiria melhor o prédio, do que o construtor que ganhou a construção de ponte. Assim, eu não posso alterar de forma que vá alterar completamente o objeto, não, tem que ter limites, porém a lei não fala sobre esses limites. Então, as alterações qualitativas são unilaterais, assim são impostas pela administração e devem ser obedecidas pelo contratado, unilateralmente, sem pestanejar, sem chiar. Claro que sempre haverá a possibilidade de contraditório e ampla defesa, sempre, afinal, isso é um dos princípios constitucionais. Eu tenho ainda alterações quantitativas. Quando eu falo em quantidade, eu me refiro a valor. Quanto pode variar o meu contrato, afinal de contas? E eu tenho aqui alguns limites estabelecidos pela própria lei. O contratado, então, deve aceitar obrigatoriamente essas alterações unilateralmente estabelecidas pela lei. Primeiro, 25%, que é a regra, para mais ou para menos. Eu tenho ainda uma regra quando se fala em reforma, não é construção, é reforma, de até 50% para mais. Eu posso, então, numa reforma, alterar o meu contrato para mais em 50%. E pode ser edificação ou equipamento, não há problema. Havendo redução, eu deverei, então, indenizar o particular. Deverei indenizar o particular. Quando ele adquirir materiais e já colocar no local da construção, no local da obra, da prestação de serviços, ou outros custos, outros gastos, outros prejuízos regularmente comprovados.
Isso quer dizer que essa indenização tem um caráter mais amplo, incluindo inclusive os lucros cessantes, desde que regularmente comprovado. Então, o administrado pode requerer junto à administração. A necessidade de um processo administrativo? Claro que sim, para que se ouça a todos, inclusive o valor estabelecido pelo contratado. Isso quer dizer que a administração vai obedecer esse valor? Atender esse valor? Claro que não. Mas servirá já de base, poderá sim, poderá não, vai depender da situação, do que for regularmente comprovado. Além de unilateralmente, eu posso ter uma alteração por acordo, ou seja, bilateralmente, com um acordo entre a administração e o contratado. Quando houver necessidade de substituição da garantia, modificação do regime de execução, do modo de fornecimento ou então da forma de pagamento, ou ainda para recompor o equilíbrio econômico-financeiro. Se eu tive algum problema, alguma alteração no meu contrato, na execução ou na economia, que quebre o equilíbrio econômico-financeiro, o contratado tem o direito de ter o seu equilíbrio restabelecido. É determinado em lei. E como é que funciona? Eu não posso confundir o equilíbrio econômico-financeiro com um mero ajuste contratual daquilo que já estava previsto. Assim que vem a ser a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Quando se quebra o equilíbrio e que posteriormente se recompõe, há uma alteração contratual. Por isso que a forma de se estabelecer esse reequilíbrio, restabelecer, melhor dizendo, esse equilíbrio, será por aditamento, como diz a lei. Forma mais complexa de alteração do contrato, essa é a forma. Em quais situações? Por quais motivos? Primeiro, por fatos que sejam imprevisíveis, se eu não tinha como prever, senão deveria ser estabelecido lá no momento da proposta, juntamente com os custos desse fato, o equilíbrio econômico-financeiro já deveria ter sido previsto. Ou então, mesmo que previstos, de efeitos incalculáveis, porque se eu conseguisse calcular, mais uma vez, eu estabeleceria lá na minha proposta, dizendo ali que seria determinado valor em função desse fato, que tem um efeito calculável. Se é incalculável, não tem jeito. Havendo, então, esse desequilíbrio, deverá ser revista essa situação. Por motivo de força maior, ou ainda caso fortuito, ou ainda os chamados fato da administração e fato do príncipe. Fato da administração, quando a administração toma determinada medida que impede a execução do contrato ou onera demais a execução do contrato. Agora, para diferenciar fato da administração de fato do príncipe, fato da administração está diretamente ligado à execução do contrato, enquanto o fato do príncipe não. Por exemplo, eu assumo um contrato com a administração de produzir determinado bem. Esse bem depende de matéria-prima importada. O governo, que não tem nada a ver com o governo federal, estou firmando com a prefeitura, que não tem nada a ver comigo, certo? De repente, resolve tributar excessivamente esse produto, por um motivo ou por outro. Ora, eu não consigo mais cumprir o contrato da forma como foi estabelecido. Ou, ao contrário, desonera a tributação, elevando demais a minha margem de lucro. Assim, esse equilíbrio econômico-financeiro poderá, para atualizar, para recompor o equilíbrio financeiro, poderá haver alteração para mais ou para menos. Entendido o que é o equilíbrio econômico-financeiro e a forma e os motivos pelos quais ele pode ser quebrado e também o motivo pelos quais a lei determina que ele deve ser recomposto, eu tenho ainda que fazer essa diferenciação do reajuste previsto no contrato. Já está no contrato, ele diz o seguinte, se acontecer isso, sobe para tanto. Se a inflação for tanto, será assim, será assado. Opa, já está previsto no contrato. Assim será por meio de mera apostila, apostilamento, ou seja, a alteração já foi prevista anteriormente. Eu só preciso formalizar. Não há assim alteração do contrato. Exemplo, atualização, compensação, penalizações financeiras. A própria lei traz então esses exemplos. Terminamos então essa parte da matéria, daqui a pouquinho a gente volta.